Boa tarde, veganos. Estamos de volta hoje a pedidos com Marcola, nosso conspiracionista predileto. Fala aí, Marcola, Tudo bem, beleza? Thiago? Boa noite. Boa noite, pessoal. A gente veio hoje falar sobre esse assunto e sobre essa catarse que a gente está vendo ali no Oriente Médio, né? A gente está vendo agora Israel caindo para cima do Irã, Irã tentando, com o que tem ali na medida do possível, contra-atacar. A China, a Rússia já estão de olho nesse conflito, já estavam ameaçando entrar para ajudar o Irã, né? Até que os Estados Unidos falou que, calma aí, se vocês forem também voa, mandou 2 porta-aviões gigantes, mandou 40 B-2, daqueles stealth bombers, os aviões de triangulinho preto, e já tem agora confirmada, né, superioridade aérea total lá do Irã, ou seja, não consegue mais soltar mísseis. E aí, Marcola, o que que... Muito tempo já, né, cara? Com 45 anos, 46 anos já nessa, desde 79. Falam que antes disso o Irã era um lugar assim divertido até, né? Tinha praia, a galera andava Era um lugar diferente. normal e era um puta parceiro comercial e econômico dos Estados Unidos, de Israel, até a Revolução lá de 79, quando eles instituíram ali o governo de fato, entrando lá o Ayatollah, o primeiro deles, né? E travando tudo, cara. Então não podia mais usar. A galera lá era normal, usava biquíni na praia. Então, do nada, do dia pra noite lá, a galera começou a atacar, começou a criar todas aquelas milícias e tal, e perseguirem ali de novo os judeus e a galera que tava em volta. O judeu ele é perseguido desde os tempos bíblicos, né? Ele Desde o do foi, Egito, né? na verdade, aquela terra que as pessoas falam, né, que depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, que teve a catástrofe, que eles perseguiram os judeus, que eles deram Israel ali para aquele pedaço de terra. Mas, na verdade, eles deram um pedaço de terra que sempre foi de Israel, historicamente falando. E daí, então, saíram-se todos os conflitos, né, de ambas as partes não chegarem a um comum acordo. Mas, trazendo mais a tempos atuais, o que mais retrata é o ano de 2001. A gente vive um cenário bem parecido. Naquela época também trouxeram esse alarde de um possível final do mundo. Os Estados Unidos também estavam numa posição muito parecida e naquela época muita gente comparava isso com a busca pelo petróleo, né? Então a gente vive hoje cenários parecidos, só que para de fato Não, ter igual, a Israel já falou justificativa, também. mas para ter essa justificativa de os Estados Unidos entrar diretamente, teria que ter um evento cisne negro, igual que aconteceu em Sim, igual 2001, com relação a 2001. 11 de setembro, e é um ponto Só de pra galera que atenção. não sabe o que é cisne negro, né? Esse ponto ali, esse evento que faz mudar as coisas, criando ali a narrativa para alguém, algum país, alguma instituição, alguma, né? Alguém tomar alguma atitude ali que até então seria considerada absurda. Isso daí foi, quem está se referindo, foi 11 de setembro. Tem muita gente, os conspiracionistas do mundo inteiro, acreditam que, inclusive, se você for ver hoje, também não sei nem se é tanta conspiração, mas tava vendo no Twitter vídeo de verdade, real, não era AI, e da torre explodindo antes do avião bater, sabe? Segundos aí dava, tipo, explodia, dava um segundo e entrava o avião. Bizarro. Mas, enfim. Então tem muita gente que fala, né? O Bush já estava atrás do petróleo, querendo levar a liberdade lá pro Iraque na época, né? E todo mundo sabe que ele estava em busca do petróleo, das coisas que tem lá e tal. Então ele teve que arrumar algum motivo para atacar, para conseguir a soberania ali do país, para conseguir entrar lá, exportar e pegar tudo que quisesse, que nem Portugal fez com a gente. Só que É, naquela época não tinha política assim que precisasse. Na verdade, essa é, tipo, eu não sei nem se a gente pode falar isso, né? Porque essa é uma opinião muito sensível, né? Sobre É muito sensível. essa busca Pô, de tem nego que um fala aqui, evento tem nego que cisne fala aqui no YouTube negro. que a Terra é plana. Pode falar, de boa. Não, não, tudo bem. Pode falar qualquer coisa. Mas Quase essa, qualquer coisa. Não pode falar, não pode ser um mas monarca. o que a gente tem que pensar agora a gente vai ter um evento cisne negro, né? De fato, um evento que é forjado para em busca de algo, ou a gente vai ter um possível ataque, né, extremo, de um estado extremo, Pois é, eu acho realmente. que é muito Eu acho que óbvio, é pode muito... acontecer as duas coisas, na verdade. Não tem como saber, assim. Então, isso que Mas a consequência, no final, é a mesma, e a chance de acontecer é grande nos próximos capítulos, e e vai que ser ruim para todos os vai ser ruim envolvidos, para todos os menos envolvidos. historicamente, se a gente for comparar os ciclos aí para os judeus, né, que eles sempre se safam, inclusive é quando eles fazem as grandes fortunas, né? A gente estava conversando desde outra... essa não é nem conspiração, mas desde a família Rothschild lá atrás, na época de Napoleão, a gente sabe que a informação sempre foi o ativo mais valioso da história. Então a família Rothschild, lá na época de Napoleão, né, lançou a primeira fake news ali de fato da história, falando que tinha perdido a guerra e aí o mercado derreteu, eles compraram tudo a preço de banana e nisso se tornaram uma das famílias mais ricas do mundo. E dali então começaram a criar até narrativas para outros conflitos, financiando os dois lados e, né, Ganhando com os dois lados. No final das com contas, essa é juros. a estrutura do mundo hoje. O que a gente tem que saber é se preparar, né, para o caos. Então, Então, Marcola, deu guerra, o que que a gente faz? corre para o mato.
Run to the hills, né? Vai pra montanha. Cava um buraco. Cava um buraco, o bunker. Por Na isso que o bunker é verdade, essencial. o principal deu guerra, é você ter uma comunidade ali muito legal, assim, próxima. Mas e com os investimentos? E com o dinheiro? Você do TradFi, tu vai fazer o quê com tua grana? Tuas ativos, vai alocar como? Eu vou torcer para eu poder ter acesso a elas, né? Porque a gente não sabe como que vai ser. Como vai ser a liquidez disso tudo? A liquidez disso tudo, o que pode acontecer, a consequência disso. Em 91, que não tinha 1/10 da tecnologia, as poupanças foram travadas, imagina o que pode acontecer hoje, né? Imagina, Zélia Cardoso de Mello, o que não meteu lá em Fernando Collor, né? É. Mas, cara, Então, então, Bitcoin é líquido, e Bitcoin, se você comprar do jeito certo e rodar do jeito certo, a propriedade dele ali é tua, né? sim. E é bom você também. O foda é que ele pode derreter também, diversificação pode estancar a guerra mundial, aquela porra cair pra $2.000 e se fuder. Mas dólar e Ou ouro. não também, ou pode dobrar, né? O Bitcoin também. É. Ouro e dólar, historicamente, como se Ouro e comporta? dólar eu acho que vai bem também, porque o dólar sempre cresce muito em cenários de Em guerra cenário, e o ouro lógico, também. é a No reserva. primeiro momento ele pode até dar uma derretida, como ele já vem O acontecendo, dólar ele né? cresce por causa da máquina de guerra, né? Por causa da Lockheed Martin, É. da Dunlop, das empresas de munição, armamento, da Colt, né? Sim. E o ouro, porque o ouro é segurança, galera. Você pode comprar isso tanto de forma física, né, em espécie, quando se trata de ouro, buscar toda a regulamentação jurídica para você realmente ter o ativo, ter o cuidado, né, na compra disso. Eu já iria Mas no você Barão de pode Paranapiacaba comprar na um série. ETF. Um ETF de ouro. Um ETF de ouro, de uma forma mais tranquila de você se expor a esse ativo de uma forma mais fácil. Pô, já que a gente tá falando de tema político, então, de tema polêmico, você já... E tu acabou de falar de ETF, eu tava lembrando de ETP, das coisas que eu tava vendo, e já me veio o COI à cabeça. Tu viu a treta da XP aí, que voltou à tona essa semana na internet? Que tá tendo por causa dos assessores enfiando COI goela abaixo da galera por causa do comissionamento. Teve uma... Mas essas notícias, na verdade, não acontecem essa semana, já acontecem meio que há anos. Acontece, então mas todo veio mundo- à tona, assim, no relatório da Grizzly Report, que em março, veio um relatório deles em março, acusando o XP de ser um esquema Ponzi, pirâmide. Sim, mas Aí começou a vir uma porrada de ex-assessor à tona, de ex-diretor, de ex-funcionário, de ex-cliente, falando que se fudeu de música, um nego gigante. Aham. Porque o cara tinha 20 milhões de reais em patrimônio, o assessor socava tanto COI no cara e dava tanta comissão fazer o churn, né? Metia tanto churn, cara, que o cara ficava com 25 milhões de dívida com patrimônio de 20. Cara. Eu perdi a grana por causa dessas operações. Já viu muito isso? Melhor a gente cortar. Todo mundo sabe que a XP ela não é uma pirâmide, mas isso comprova o como que ela cresceu. Ela cresceu através de um esquema meio que de uma... Todo mundo fazendo 20%, ela fazendo 1.000. Você 20 mil. travava... Como que funcionava o racional do COI? Você tinha que captar o dinheiro de um cliente num produto estruturado de 5 anos, no mínimo, para ele recuperar o principal, porque quando ele entrava, 10% desse dinheiro já ia diluído em custos de operação, em FII, para pagar escritório, para pagar toda a estrutura. Comissão. Então, o produto tinha que ter no mínimo 5 anos para você poder devolver aquele dinheiro igual pro cara. Então, o cara, quando ele entrava com dinheiro em 100 mil, der certo, ele já tinha 90 no outro dia. Aí você tinha, às vezes, que diluir aquele risco ali em 5 anos para ele não ver que o dinheiro... Aí você ajustava ali e foi meio que assim que foi feito. Foi captando, travando muito dinheiro, gerando muito dinheiro para você gerar um crédito muito barato. E foi porque todo mundo virou banco, pô. Aí começou a emitir seus próprios COI, assim, foda-se. Foi um virou uma esquema instituição que financeira. não foi muito legal de ser feito, mas que hoje já... Corrigiu o mercado, a galera viu, abriu o olho, a galera já, né? E hoje você tem uma boa plataforma também para você investir. Meu pai sempre ali. falou que um dia a casa cai, cara. Não, mas não Tá tem que fazendo cair ali, merda, mas acontece que não tem merda. Eles fizeram algo dentro da regulamentação e o cliente, quando ele dá o aceite, ele sabe o que ele recebe um push, ele tem um termo de onde está entrando, uma explicação, e ele aceitou entrar ali. Ele só não conseguiu visualizar a estratégia por trás do negócio. Porque venderam para ele uma estratégia que, às vezes, o cara que vendeu aquela estratégia, ele foi doutrinado a achar que aquela estratégia é boa, sabe? Então a culpa do cara que foi assaltado é do cara da vítima? Na verdade, não. Meio a meio, né? Vamos ser sinceros. Tô passando com o celular. Tu vai ficar dando mole, pô. Tá pedindo, né? Tá pedindo, né? Coisa de paulista, né? Não, lógico que não. Mas o que eu quero dizer é que, cara, quando você pega um profissional que ele não tem experiência de causa, que é o modelo de agente autônomo de investimento, o cara estuda o básico, passar numa prova, ele já acha que é assessor e tá vendendo investimento como se ele fosse um especialista, né? E a formação do mercado é para vender coisas mesmo. E aí ele começa a ver comissões ali e, cara, ele não quer saber... chega no final do mês, Ele não quer aprender o conceito, ele quer aprender o xalalá de venda. Então ele acaba que ele não entende o produto muitas das vezes. E aí quando ele vai entender realmente, ele, cara, pô, é isso...
Aí ele tem sei. duas opções, né? De, pô, evoluir, né? Começar a ser um cara que vai buscar estudar, aprender produto, ver que mercado financeiro ele não é sobre vender a galinha dos ovos de ouro, e sim fazer um planejamento estratégico. Como que eu vou superar esse planejamento estratégico que eu tracei com você anualmente? Como que eu vou dançar conforme a música, mediante o cenário econômico atual? Então, existem sim formas sérias de se trabalhar, mas a indústria, no geral, ela foi moldada da maneira errada. A XP... Não, eu não tô julgando, não. Eu sou cripto. A XP e qualquer outra corretora que começou nesse começo, ela foi um modelo atualizado dos bancos, que foi um shopping financeiro, que é melhor que o banco monoproduto, mas ainda por trás tinha um modelo de negócio que era ruim para o cliente, era muito caro e ele não estava vendo. É tipo você chegar no mercado e eu te dar um cardápio aqui de comida coreana. Eu falo, ó, tem esse prato aqui, X, Y, Z, só que não tem o preço do lado. Primeiro que você não entende aquela sopa de letrinhas. E aí você precisa que o garçom te direcione algo. Imagina se o garçom... Ele vai te dar o que tem a maior comissão para ele. Exatamente. Então a indústria ela foi moldada dessa forma, só que hoje a gente, com uma nova regulamentação da CVM, da 179, a gente tem uma maneira muito mais assertiva de se trabalhar. Cada vez mais a gente caminha meio que para o jeito certo. Quando o Uber chegou no modelo de táxi, né, de pegar passageiro, o Uber não virou táxi. O táxi que hoje ele presta um serviço de Uber porque ele é melhor para o passageiro. E a mesma coisa vai acontecer com o mercado. Hoje, cada vez mais, os clientes já entendem que eles precisam de um modelo de cobrança que eles realmente veem que estão pagando. E, porra, eu preciso... Nada é de graça na vida. Você não quer ter um trabalho de graça na sua vida e esperar que esse trabalho seja bom. Então, é interessante eu saber quanto eu estou pagando para eu poder também cobrar por isso. Né? Então, cada vez mais esse mito da indústria ele vem caindo e as pessoas vão se atualizando e trabalhando do jeito certo. Pelo menos é assim que a gente faz hoje aqui no escritório, na Elevate. Puta que o pariu! E quem gostou, me segue. E segue a Vega manda também, joinha se você ainda não segue. No vídeo. Manda joinha no vídeo. Só nunca faça... Nunca faça o L. Nunca faça. Pronto. Tamo junto, pessoal. Ficamos por aqui. Uma ótima tarde. Foi um prazer estar com você Foi um hoje. prazer, Valeu, Thiago. Marcola. Até a próxima. Valeu.